A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Sabemos que estamos na última hora, e Deus tem levantado este canal como uma arma de alerta. Evangelismo online. Muitos servos e até mesmo ministérios têm sido reavivados e transformados com as verdades que temos ouvido aqui. Com o resultado deste trabalho maravilhoso, Deus me deu um ministério de cura e libertação, até mesmo arrebatamento em espírito. Por estes tempos, um casal nos pediu conselho, pois estavam passando uma certa batalha ministerial. O aconselhamos e oramos por ele e pela sua esposa, e no momento de oração, ela caiu como se estivesse morta. Seu corpo ficou caído na sala de nossa casa. Eu e minha esposa oramos por ela. Na oração, pedi a Deus para mostrar a ela os embaraços que estavam impedindo o seu crescimento e seu desenvolvimento espiritual. Neste momento Deus arrebatou seu espírito, e levou na sala da sua casa. Foi quando ela se deparou sentada no sofá de frente para a televisão que estava desligada, porém a tela negra, e havia muitos embaraços, muitos fios entrelaçados um ao outro na sala de sua casa, muitos demônios naquele ambiente. Ela nos disse que a TV ficava conectada no YouTube, e que no canal aberto, às vezes assistia a novela Chiquititas no SBT. Temos o vídeo dela arrebatada na sala da nossa casa, mas ela não me permitiu postar. TV, computador e celular têm sido um embaraço para o povo de Deus. Vigiemos cada um de nós. O celular é uma bomba. Certa feita, fiz um jejum de 21 dias sem celular. Acabei ficando 2 meses sem ele. Eu estava em oração, senti a doce presença do Eterno. Ele usou meus lábios em profecia, dizendo que estava muito feliz comigo, por estar me separando da tecnologia. Louvo a Deus pelas muitas experiências e sinais que o Pai Celeste tem feito no nosso meio. Estamos ajudando 2 pessoas que se envolveram na bruxaria, pois não é fácil o processo para aqueles que mergulham neste mundo sombrio da escuridão. Em uma das pessoas, estamos expelindo os demônios, e tentamos identificar o porquê tanta resistência. Os atormentamos com o fogo de Deus. Ele gritou e gemeu, mas não falou a porta de legalidade. E eles, os demônios, não queriam sair e deixar o cativo, nem falar aonde estava a brecha. Deixei minha esposa Mel e a missionária Suelanja orando por ela. Enquanto isso me afastei um pouco. Foi quando o Espírito Santo me levou a orar para ela ser liberta da gestação de um filho de um demônio. Quando comecei a dizer, todo filho do demônio que foi gerado. Quando falamos estas palavras, ele começou a gritar, pois o oculto foi revelado. Pedi às irmãs para colocarem as mãos no ventre dela. Os demônios começaram a gritar com muita veemência. Pedimos a Deus que o queimasse com seu fogo. Ele sentia muita dor, dava enormes gritos, e repreendemos todo o mal que estava no útero dela. O Senhor nos fez entender que o diabo havia gerado um câncer no útero dela como se fosse um filho. Ela foi liberta. Contamos os fatos ocorridos a ela, e ela falou que sentia algo mexer na sua barriga. Às vezes, achava que estava grávida. Perguntei o que aconteceu. Ela disse que era ligada e não podia ter filho, mas uma profetisa disse que ela iria engravidar. Quando ela sentia estes sintomas de algo mexendo na barriga, até mesmo seus dias de mulher atrasava. Mas não era um filho, mas sim algo gerado pelo demônio, um cisto cancerígeno. Amados, nos meus primeiros testemunhos de libertação parte 1 e 2 que foi postado aqui, e agora falo das maravilhas feitas por Deus em minha vida. Deus iniciou o trabalho de libertação em mim, após ouvir aqui neste canal Evangelismo Online, as experiências do pastor Kenzo e seu filho Robert. Falo estas bênçãos para edificação dos amados irmãos, pois também sou filho desta obra. Fui alcançado com a mão forte. É sabido disto nos testemunhos que foram postados aqui. A minha libertação, de como Deus trabalhou na minha vida, e meu processo de transformação ainda continua, pois a batalha é constante enquanto estamos aqui no corpo. O nega-se a si mesmo é constante, pois ainda estamos longe do amado da nossa alma, pois é necessário que lutemos um pouco mais e não desanimemos, e combatemos pela salvação da nossa alma, e para alcançarmos o alvo, requer sacrifício, pois estamos na última hora, e o apóstolo João diz em suas cartas, filhinhos, já é a última hora. Os sinais dos tempos estão se cumprindo, e a nossa salvação está mais próximo do que no dia que aceitamos a fé, pois andamos de dia como os filhos da luz, porque a noite se aproxima, e com ela as trevas. Sabemos que os filhos das trevas têm planejado seus intentos em meio às trevas. Eu estava orando, e vi em visão espíritos em volta da casa. O Senhor me fez entender que não eram demônios, mas espíritos humanos. Muitas batalhas são direto com demônios, mas em algumas de minhas orações, Deus me levou a evangelizar estes espíritos humanos de bruxos. Às vezes são de satanistas, os filhos das trevas,
pois estão ativos trabalhando para o crescimento do seu reino. Mas nós que somos filhos da luz, devemos resplandecer sobre as trevas. Paulo diz: andemos honestamente como filhos da luz. E João diz: se andarmos na luz como Cristo está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E amados, sabemos que estamos no tempo do fim. Deus o Pai cumprirá todos os seus intentos, profecias, visões e revelações que Ele tem manifesto com o poder do seu Espírito através dos seus servos. A minha esposa Melry vai contar suas experiências, mas antes, quero-vos passar uma profecia, que em setembro de 2019, em meu quarto de oração, o Senhor tomou minha boca em profecia, e me falou que iria acontecer algo tenebroso sobre a face da terra, que os portais infernais estavam sendo abertos, e que muitos caos iriam acontecer. Deus disse que a espada da punição viria sobre os falsos profetas. Vi muitos hospitais lotados, e a ira de Deus sendo derramada sobre muitos. Nem eu mesmo acreditei na veemência destas profecias. Eu acabei postando uma metade e perdendo a outra parte, pois estava em um antigo celular em 12 de março de 2021, quando começou o surto da pandemia. Vi algumas notícias de morte, então exclamei, pois fiquei muito temeroso. Foi quando senti a presença maravilhosa do Eterno me dizendo: eu protegerei todos os meus filhos que me obedecerem, nenhum cabelo da sua cabeça será tocado. Em Ezequiel 9, o Senhor deu ordem ao homem vestido de linho, para que colocasse na testa uma marca nos escolhidos, a saber, um selo que os protegia das destruições que viriam. Mas quanto àqueles que não tinham compromisso com a verdade, os adúlteros, mentirosos, idólatras, fornicadores, disse o Eterno, pegai as vossas armas destruidoras e matai, velhos adultos, virgens e crianças, não poupai os vossos olhos nem vos compadeceis. Sabemos que o juízo já está sobre aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, e sobre todos os filhos rebeldes. Em Apocalipse diz: quem é santo se santifique mais, quem é limpo limpe-se ainda, e quem é sujo se suje ainda mais. Mas quanto a nós que queremos ver a face de Cristo nosso Senhor, e sermos como Ele é, todos que têm esta promessa, purifique-se a si mesmo assim como Ele é puro. 1 João 3, 1-3. Minha esposa Mary irá contar as suas experiências, para confirmar a veracidade destas mensagens. Sou a missionária Melry, esposa do evangelista Edivaldo, pois o Eterno tem me agraciado com seus maravilhosos dons, para a edificação do corpo de Cristo. Tive alguns sonhos apocalípticos. Lembro-me de que certa feita, sonhei que estávamos no local aonde meu pai mora. Lá tem um rio. Estávamos eu e minha irmã e uma criancinha, que na sua inocência, fazia alguns castelos de areia. Foi quando vi caindo do céu muitas bolas de fogo dentro do rio. Quando tive uma visão melhor, vi que aquelas bolas de fogo tinham uma aparência de pedras brancas, e vi que nas águas do rio ondas gigantescas se formavam. Então com veemência, eu clamei ao pessoal para que saíssem de perto do rio, pois se ficassem seriam submergidos por aquelas ondas. Certa feita, estávamos em oração eu e o meu esposo. O Senhor tomou os meus lábios e começou a falar, que o povo estava em idolatria, e que Ele iria derramar a sua ira para trazer o conserto nas igrejas, pois a corrupção estava grande. Mas antes deste episódio, o Senhor me deu uma tremenda revelação em sonhos. Eu vi sobre as nuvens um lindo rosto. Foi quando exclamei dizendo: este é o rosto de Cristo, como Ele é lindo. Foi aí que vi os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estavam olhando para aquele lindo rosto, e era como se eles estivessem esperando uma ordem. Mas em meio a estes 4, vi que o cavaleiro amarelo se destacava, estava bem à frente dos demais. Em meio a este episódio, vi 2 anjos que estavam saindo da cidade de Valparaíso para Lusiânia, e depois voltaram para Valparaíso. Estas cidades são de Goiás, divisa Distrito Federal. Na noite em que estávamos em oração, o Senhor me deu a interpretação deste sonho. Os anjos estavam levando o juízo de Deus a estas 2 cidades. Também vi muitos saques, roubos nas ruas. O cavaleiro amarelo traz a guerra, fome e pandemia. Na profecia que o Senhor trouxe a interpretação, Ele me fez entender que ocorreria um novo surto desta pandemia. Estamos vendo acontecer, meus irmãos. Muitas mortes e choros estão acontecendo aqui. O que o Senhor estava falando por intermédio dos meus lábios eu fiz prova. Falei a Deus se realmente aquela profecia procedia dele, e que Ele me confirmasse. Nesta mesma noite,
Eu estava acordada dando mamar para o meu neném, quando senti uma dormência nos meus pés, passou por todo o meu corpo, então o meu espírito saiu do meu corpo, me vi em pé, tentei tocar no meu esposo que estava dormindo, mas ele não sentia o meu toque no seu corpo. Quando virei, vi um anjo com asas enormes perto da parede, e com uma espada enorme desembainhada. Ele se voltou para mim e disse: Venha comigo. Ele pegou em minha mão, abriu-se um buraco negro no chão e começamos a descer em meio à escuridão. Foi quando eu clamei dizendo: não, para este lugar não. Foi quando me vi voando por cima de um lindo rio de águas cristalinas. Vi muitas árvores lindas enormes. Eu estava muito feliz. Quando paramos em um certo lugar, ele fez-se abrir um buraco. Aí eu disse: agora vou ver o jardim do Éden. Mas no momento que olhei para trás, contemplei um homem todo de preto. Senti muito medo. Não vi mais o anjo, mas me vi pegando na mão do meu esposo que clamava os Salmos 91, e juntos de mãos dadas seguimos em frente. Deus também me falou sobre o pano jeans. Vi 2 anjos que estavam em volta da minha cama. Vi que eles tocavam algo sobre o escudo como se fossem aqueles guerreiros medievais, quando eles queriam demonstrar poder e força, e até para mostrarem as suas coragens eles batiam a espada sobre o escudo, fazendo barulhos ensurdecedores trazendo temor aos exércitos inimigos, pois os anjos faziam algo parecido. Eles estavam aos pés da minha cama batendo algo no escudo, depois deram alguns passos em direção ao guarda-roupa e sumiram, e olhando, não vi mais os anjos, mas um ser brilhoso que foi me dando discernimento, que o mesmo seria o Espírito Santo. Então ele me disse, que o jeans é abominável diante de Deus. Eu disse: se for verdade, quero uma prova. Foi quando caiu de dentro do guarda-roupa todos os panos jeans. Quero também vos falar, de uma revelação com respeito a vaidades, sobre o uso de lápis e de sereias. Vou começar falando do lápis de olho. A missionária Adela congrega conosco. Ela ouviu um ensinamento, que usar lápis de olho é pecado, porém, ela não deu muita importância, e falou que não abriria mão do lápis e que tirava tudo, menos o lápis de olho. Deus lhe mostrou em sonhos um rosto em forma de caveira, e no lugar onde aplica o lápis de olho, na parte onde aplica o lápis estava todo derretido. Era algo horrível, e eu, missionária Mary, tive um sonho com uma mulher linda, mas quando passava o lápis, ela ficava com uma aparência horrível. As mulheres que usam sombra nos olhos, maquiagens, despertem, vocês estão perdendo a beleza natural dada pelo Criador, e adquirindo a horrível semelhança do diabo. Também tenho visto alguns testemunhos, que falam que as sereias são os demônios das águas responsáveis pela sedução e vaidades. Tive uma revelação em sonho, que 2 sereias saíam de dentro de um rio. As 2 se transformavam em 2 lindas mulheres com o intuito de seduzir os homens. Elas estavam de shorts curtos, com a mesma aparência destas jovens que muitas vezes cruzamos com elas nas ruas. Muitos demônios estão andando no meio do povo, levando as multidões a desejarem suas lindas aparências para levarem ao pecado. Que o Pai nos ensine a discernir. Se para um homem, desejar em seu coração uma mulher é um grande pecado diante de Deus, imagine um servo do Senhor ao se deparar em uma situação dessa, e desejar deitar com o demônio transfigurado em mulher. Isto é uma grande abominação diante de Deus. Tomem cuidado, os demônios estão atirando por todas as partes. Estes são os dias da manifestação do engano. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Maranata. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.